Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o dízimo no Talmud. O que acontece, pessoal? Algumas pessoas, alguns religiosos aí, né, ainda insistem, ainda insistem em falar sobre a questão do dízimo, como se o dízimo fosse algo obrigatório. Eu já tenho um livro publicado sobre isso, tá? Se você quiser adquirir esse livro, você pode ir na plataforma da Hotmart, você pode entrar em contato comigo para você adquirir todo o material que eu destrincho, eu encerro de uma vez por todas essa questão do dízimo. E hoje surgiu mais uma dúvida aí, que é a questão do no Talmud, se o Talmud realmente fala do dízimo e como que ele fala. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de nós iniciarmos, pessoal, quero pedir a vocês, compartilhem esse vídeo para outras pessoas terem acesso a essa informação, a esse conteúdo. Deixa aí o seu like para nos ajudar aqui no engajamento, pessoal, e aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês estarem por dentro das novidades que são sempre colocadas aí, tá certo? Então o que acontece? Algumas pessoas acreditam que o dízimo era dado em dinheiro. Então algumas pessoas acreditam dessa forma. Religiosos chegam ao absurdo em dizer que o alimento dado como dízimo na época israelita era a própria moeda de troca que chamamos de escambo. Eu explico um pouco no meu livro que são três argumentos em relação à questão do dízimo. O primeiro, que é Malaquias 3, 8 ao 10, que todo mundo usa esse texto para falar que ali quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Pois é, o meu livro fala sobre isso. Você pode adquirir se saber de uma vez por todas se o devorador que fala no texto é um demônio, se realmente existe um espírito que atua na vida financeira, se realmente ali Deus está falando daquele roubo era o povo daquela época que estava roubando, ou é as pessoas de hoje que não dão dízimo que estão roubando também. Falo sobre isso. Outro argumento também, que fala que o dízimo é anterior à época da lei, que começou lá com Abraão. Eu também explico sobre isso lá no meu livro. E também explico sobre essa parte se o dízimo realmente era dinheiro, tá? Então, como surgiu essa questão no Talmud, algumas pessoas utilizam aí essa questão do dízimo ser dinheiro. Mas será mesmo que a visão judaica sobre o dízimo concorda com a visão dos religiosos atuais? Será mesmo que o dízimo era dinheiro conforme a visão judaica? É aí que a coisa começa a ficar feia, pessoal. Porque alguns pegam que o dízimo ele era dinheiro, que pega o texto lá do Antigo Testamento, que é uma visão judaica, israelita, que não serve para o cristão, porque dízimo é algo judaico. Não tem nada a ver com o cristão. Às vezes que Jesus falou sobre o dízimo, e Jesus falou, ele não aprovou o dízimo coisa nenhuma. Pelo contrário, não aprovou e muito menos também ali deu um parecer contrário da visão judaica. Então, será mesmo que esses religiosos estão corretos? Temos aqui a página do Talmud, tá? Vocês podem estar averiguando e depois esse esboço também sempre fica disponível os esboços que eu tenho. O Talmud babilônico no Beracote 47b menciona o seguinte, olha o que vai dizer lá no Beracó. Vai falar assim, ó. Mas os sábios dizem, Anharet, presta atenção nessas letrinhas vermelhas aqui, tá? Anharet é todo aquele que não separa o dízimo dos seus produtos da maneira apropriada. Quando a Beraíta anterior declarou que não devemos nos juntar em Zimun, aliás, contando com um Anharet, ela se referia a quem não separou o dízimo do seu produto, da maneira correta. Esses cultim separavam os dízimos dos seus produtos corretamente, pois, com relação ao que está escrito explicitamente na Torá, eles são meticulosos. Conforme disse o mestre, em uma beraíta, cada mitzvah que os cultim são conhecidos por cumprir, eles são muito mais meticulosos em cumprir do que os israelitas. De acordo com isso, é permitido juntar-se em Zumim até com um cut comum. Então, o que acontece? Essa expressãozinha aqui, Anhaaret, né, que é uma expressãozinha da questão para a terra, né, da terra ali, aqui Haaret é um vocábulozinho que se refere à terra. Então aqui você vê que o próprio autor ele fala, ou seja, a própria argumentação, que o dízimo que estava sendo dado ali, deixado de ser dado, era dos produtos do quê? Da terra. Então não tem nada a ver com o dinheiro que está sendo mencionado por alguns religiosos. Outra parte aí vai dizer o seguinte, que agora também começa a ficar um pouco mais complicado para você defender a questão do dízimo com dinheiro. Olha o que vai dizer aqui, ó.
A Guemará exemplifica no mesmo Beracó 47b, tá? A Guemará exemplifica com relação a Maaser Sheni, que não foi resgatado da maneira correta. Com relação ao Maaser Sheni, Maaser, para quem não sabe, é dízimo, tá? Tem muitas pessoas que gostam de falar bonito aí, porque o termo é hebraico, né, para denotar que está falando em hebraico que está correto. Nem todos os que estão aí falando aí o termo Maaser em hebraico, esses camaradas estão corretos, tá? Ocultam muita informação das pessoas. Então, Maaser Sheni. A Mishnah se refere a um caso em que ele foi redimido ao se transferir o seu status sagrado para uma moeda metálica sem cunho, ao passo que o misericordioso declarou: então o trocarás por dinheiro e atarás o dinheiro em tua mão. E disso se conclui que Maaser Sheni só pode ser resgatada através de moeda que ostenta imagem cunhada sobre ela. O que isso quer dizer, pessoal? O texto é uma argumentação dos rabinos ali, um questionamento dos rabinos em como que o dinheiro que era dado ali pelos alimentos, né, no momento do texto de Deuteronômio 14, 22 ou 29 fala sobre isso, né, que a pessoa poderia pegar o dinheiro, né, trocar ali aqueles alimentos, né, vender os alimentos, pegar o dinheiro e levar até o lugar que o Senhor escolheu para habitar o seu nome. Só que tem um problema. Se esse dinheiro ele realmente era apresentado ali, eu falo sobre isso no meu livro, tá? Ele deveria ser queimado porque tudo que passava pelo altar era queimado, e nós temos outro problema. Só poderia ser trocado, conforme o Talmud, por uma moeda que ostentasse uma imagem cunhada sobre ela. Então, ou seja, uma imagem, como por exemplo, você pega aí uma moeda de R$1 que tem um rosto ali, tem uma imagem, né? Então uma moeda que não tivesse imagem, não tivesse nada, essa moeda ela era inválida como um dinheiro ali de troca para apresentar sobre o altar. Só que aí é o problema. Quais são as moedas que eram autorizadas a serem colocadas em cima do altar como dízimo, como muitas pessoas pegam aí hoje? Porque todas as moedas aí têm aí o rosto de uma figura. Tem o rosto de um imperador, de um rei, de um governante, mas você não encontra moedas limpas ou lisas aí. Aí fica complicado defender, né, o que muitos religiosos colocam aí, né? E por aí que nós vemos, pessoal, que não se pode generalizar e pegar textos aí como verdade absoluta, como as pessoas gostam de pegar sobre a Bíblia. Podemos constatar que o dízimo dado pelos israelitas conforme o Talmud babilônico era do An-Haaretz, da terra, ou seja, os produtos gerados pela agricultura, como mencionado em Deuteronômio 14, 22 ou 29, você pode ver ali que eram dízimos referentes à questão da terra. Ainda era dado de ano em ano e não de mês em mês. A troca dos alimentos por dinheiro só poderia ser feito por moedas sem cunho e que era obrigatório possuir a imagem do seu possuidor sobre ela. Podemos ainda mencionar que o texto hebraico não menciona necessariamente dinheiro, mas kesef, tá? Que significa prata, pois naquela época eram feitas negociações com peças feitas destes materiais. Tudo vai de encontro à época posterior em que o Templo de Jerusalém já existia, já que a época da escrita do livro de Deuteronômio se baseia no tempo do segundo templo. Eu expliquei sobre isso também, sobre a questão do Pentateuco, que não foi Moisés quem é o autor do Pentateuco. Muitas pessoas colocam que foi Moisés, muitos religiosos cristãos colocam que foi Moisés, mas na verdade nós temos várias características dentro dos livros que demonstram que não foi Moisés quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, tá? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, fica esse videozinho de hoje para vocês compreenderem que o dízimo em momento nenhum ele foi um dinheiro que era apresentado como em cima do altar. As pessoas que pegam esse argumento hoje para falar que o dízimo ele é dinheiro são pessoas que estão equivocadas e que necessitam de uma melhor compreensão do texto bíblico, tá certo? Agradeço a todos por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.